Os Estados Unidos têm uma dinâmica muito desenvolvimentista. Sempre foi um país que se tornou a potência mundial, que é justamente por agir em áreas específicas de acordo com o momento. Então, por exemplo, quando os vistos necessários, por exemplo, para aumentar o número de imigrantes com unskilled, por exemplo, à medida que os Estados Unidos desenvolvia a sua população a partir da Segunda Guerra Mundial, a população se educava melhor e o americano foi se preparando melhor para trabalhos mais qualificados, faltava, obviamente, mão de obra para a parte agrícola, a parte das, vamos dizer assim, das linhas de produção industriais, das fábricas, por exemplo, alimentícias e etc. E foram, nesses anos todos, criados vistos específicos para poder atender esse tipo de demanda, vistos temporários, por exemplo, para colheita específica de produtos agrícolas da Califórnia, no Maine, e tem muitas histórias com relação a isso. Nós estamos vivendo hoje também um crescimento muito importante na demanda de mão de obra qualificada, porque os Estados Unidos, no modo geral, houve um processo de desindustrialização, onde houve muita ênfase na parte de tecnologia e serviços, onde também existia muita oportunidade de profissionais qualificados naquela área, e o fato também, Davi, que você mencionou que a partir de 2021, 2022, as filas começaram a crescer, existem também, é diretamente proporcional com o interesse do mundo de se aplicar com todos os tipos de visto, inclusive, obviamente, com toda a intensificação de imigração ilegal que aconteceu também nas últimas décadas, que ocupou também muito os serviços imigratórios, jurídicos americanos para colocar. Então, existe um descompasso entre a capacidade de processamento dos vistos e, obviamente, com a ênfase na reindustrialização do país, obviamente o governo federal vai investir, já está investindo em todos os processos imigratórios, né? Então, quer dizer, vamos dizer assim, no meu caso específico, que a minha cidadania veio a partir do ramo familiar, porque eu tinha, obviamente, filhos nascidos nos Estados Unidos. Quando atingiram a maioridade, eu já trabalhava nos Estados Unidos com outro tipo de vistos legais. Também tem, né, Davi, para poder falar, a explosão do H1B também, que foi muito importante, que foi para aqueles muito enfatizados na parte de tecnologia, mas não limitado a isso, que foi, por acaso, o meu visto, que eu tive nos Estados Unidos por muitos anos, até que meus filhos atingiram a idade de maioria, que eu pude aplicar, então, para o Green Card e a cidadania que eu me encontro agora. Eu fico aproveitando esse tema agora, Davi, só para a gente, vamos dizer assim, concluir a ideia da evolução desses vistos que você demonstrou, e nós estamos enfatizando hoje aqui, com diploma, com preparação, com qualificação e experiência. Qual é o tempo, mais ou menos, que você já falou, de aprovação? Você já disse, mas qual é o índice de aprovação? Porque você disse que é muito alto, mas tem estatísticas sobre isso, né, Davi? Com a nossa experiência, que estamos especializados em justamente auxiliar nesse processo de desmistificar e simplificar todo esse processo que nós acabamos de descrever, qual é o índice de percentual de aprovação histórico, principalmente desse que nós estamos falando, Davi? Bacana, Sênio. Mas foi até bom você ter citado a linha do tempo, porque a linha do tempo é algo que, de fato, confunde um pouco a maioria das pessoas. Até porque quando a gente fala da aplicação de um Green Card, são duas etapas. A primeira, aplicação de um formulário específico, dependendo do tipo do visto. O visto de trabalho é o formulário 140, o visto familiar dos 130. Então, essa é uma primeira fase de aprovação. E depois tem a segunda fase de aprovação, que é a entrevista consular, se o processo estiver sendo feito no país de origem, ou através de ajuste de status, se o indivíduo já estiver legalmente aqui dentro dos Estados Unidos. Então, essa primeira etapa, que é a aprovação do I-140, do formulário de petição de um Green Card baseado em emprego, ela leva em torno de 8 a 10 meses. Hoje esse é o prazo médio que está levando para que esse pedido seja analisado e julgado. Alguns casos podem chegar até 12 meses, mas o prazo médio é de 8 a 10 meses. Existe uma taxa específica paga justamente para acelerar essa primeira fase, chamada Premium Processing. É uma taxa que hoje está em $2.805, é uma taxa um pouquinho salgada, mas possibilita que o seu pedido seja analisado em até 45 dias, dependendo do visto, como é o caso do EB2NW, por exemplo. Então, em até 45 dias, você tem o seu pedido analisado e julgado pela USCIS, podendo diminuir consideravelmente esse prazo de espera para saber o resultado desse visto. Só que mesmo com o Premium Processing, no caso específico do EB2, que não tem hoje um Green Card Current, ou seja, disponível imediatamente, ele não acelera esse tempo total de obtenção do visto em si.
porque mesmo que você tenha aprovação mais rápida, o que define o seu lugar na fila, o que define a sua posição nessa fila de espera, não é a data da aprovação, e sim a data do protocolo. Então é quando você dá entrada no seu pedido, quando a USCIS recebe o seu formulário e emite o receipt notice, a carta, confirmando o protocolo do seu pedido, é nessa data que começa a contar a sua fila de espera, começa a contar o seu prazo de espera, né? Então, acelerar o processo de aprovação com Premium Processing, especificamente no visto EB2, não é muito vantajoso, porque ele não diminui esse tempo de espera. E aí sim, depois da aprovação do I-140, você tem a entrevista consular. Essa entrevista ela só vai ser agendada quando a sua priority date, a data do seu protocolo, for alcançada pelo Visa Bulletin. Por isso que o Visa Bulletin tem um papel tão importante, acaba confundindo tanta gente, né? O Visa Bulletin é um documento emitido todos os meses pelo Departamento de Estado, e é justamente esse documento que define qual vai ser a ordem de entrega dos green cards daquele mês. Todos os meses são emitidos, então, no mês de julho, quais são os green cards que estão sendo emitidos dentro de cada uma daquela categoria. Então, essa é a fila de espera. E a priority date, a data de protocolo, ela é importante justamente por isso, para saber se o visto está current para você naquele mês ou não. Então, quando o Visa Bulletin alcançar a sua data, alcançar a sua priority date, aí sim você já sabe que a sua entrevista vai poder ser agendada no consulado, ou seja, o consulado pode agendar a partir daquela data a sua entrevista para de fato emitir o seu visto e você poder vir para os Estados Unidos fazer o green card. Para quem já está aqui nos Estados Unidos, é a data que vai possibilitar o ajuste de status. Você mudar o status do visto atual, que você está legalmente aqui nos Estados Unidos, para residente permanente através do ajustamento de status, que é o formulário 485. É justamente ele que permite fazer essa mudança nessa data. Então, para quem está no consular, é entrevista no consulado. Para quem está aqui nos Estados Unidos, é fazer o ajuste de status. Essa é a principal diferença e a linha do tempo. E justamente por isso, acaba se levando esse tempo aí de 2 anos até 2 anos e meio, especificamente no EB2. O EB1, por outra forma, como é um visto que tem uma procura menor, tem um índice de aprovação também muito menor do que o EB2, ele está current, porque o governo não emite mais do que 40 mil green cards por ano dessa categoria de visto. E aí, justamente por isso, por estar current, é que se você for aprovado agora, inclusive pagando o Premium Processing em 45 dias, você já pode ter a entrevista agendada ou já pode fazer ajuste de status se estiver aqui nos Estados Unidos. É assim que funciona essa linha do tempo. Agora, falando especificamente em aprovação, de fato o EB2 é um visto que tem um índice de aprovação muito interessante se você pensar que ele é um visto que te dá o Green Card. Segundo as estatísticas da própria USCIS do último ano fiscal, quando a gente analisa a aprovação global desse visto, ou seja, com todas as categorias e tipos diferentes de profissões dentro do EB2, a gente tem uma aprovação geral de 70%, que já é uma aprovação bastante boa se a gente pensar num Green Card. Quando a gente estratifica ali dentro somente os profissionais da área de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a gente está falando de mais de 90% de aprovação. A probabilidade de aprovação para essa categoria de profissional é ainda maior, justamente por ter mais adesão ao interesse nacional dos Estados Unidos. Então, de fato, ele é um visto que tem taxas de aprovações muito atrativas, muito atrativas. E isso faz justamente que tanta gente procure a aplicação por esse visto, né?